Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. E no vídeo de hoje, um dos meus quadros favoritos aqui do canal, que é o Batalha de Ações, onde a gente pega duas empresas do mesmo setor na Bolsa de Valores e confronta os seus dados fundamentalistas do último trimestre e vamos ver qual empresa está na melhor situação, no melhor momento, de acordo com seus dados fundamentalistas, os indicadores fundamentalistas das empresas. E no vídeo de hoje são duas empresas do setor de petróleo, o setor de commodities aí, que é o setor de petróleo e gás natural também, Essas empresas também, além de atuar com petróleo, também atuam com a produção, exploração e exportação de gás natural e petróleo principalmente. Roda a vinheta e bora lá pro conteúdo. Bom, estou compartilhando aqui a tela do meu computador com vocês, então vamos lá. Batalha de ações, Petrobras contra PetroRio, Porque eu peguei aqui as ações ordinárias da Petrobras, porque a PetroRio está no novo mercado, só tem ações ordinárias, então eu peguei o mesmo tipo de ação aqui da Petrobras para poder confrontar. Então vamos lá, vamos conhecer os nossos dados fundamentalistas do vídeo de hoje. Os indicadores serão 11 ao total. É o PL, o PVP, o EV sobre o EBIT, o PSR, que é o Price Sale Ratio, dívida líquida sobre o EBITDA, dívida líquida sobre o PL, liquidez corrente, ROI, dividend yield dos últimos 12 meses, o caixa e equivalentes de caixa e o crescimento composto anual aí dos lucros das empresas nos últimos 5 anos. Se você não conhece nenhum desses indicadores, fica tranquilo que ao longo do vídeo eu vou explicando, beleza? Então tá aqui a nossa tela, a batalha de ações, No momento que eu tô gravando esse vídeo, as ações da Petrobras estão na casa dos R$29 e a PetroRio está na casa dos R$19. Bom, então a PetroRio está mais barata? É aí que você se engana. Preço é diferente de valor, Preço é aquilo que você paga, É aquilo que você está dando em troca. Mas valor é aquilo que você recebe de volta, Então vamos ver, através de alguns indicadores aqui de precificação, qual ação está mais barata no momento, E para isso, eu separei aqui basicamente 4 indicadores de precificação, O PL, o PVP, o Price Sale Ratio e o EV sobre o EBIT. Então bora lá. Bom, nosso primeiro indicador aqui, está aí na tela, é o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial dessas empresas. A gente percebe que a Petrobras está mais descontada em relação ao PVP do que a PetroRio, Deu um PVP de 1,24 contra 3,17 da PetroRio. Bom, o PVP, para quem não sabe, basicamente a gente pega o valor patrimonial total dessas companhias. O que é o valor patrimonial? É a soma de todos os ativos que essas empresas têm, tanto os ativos de curto prazo que ela tem a receber até os próximos 12 meses, quanto ativos de longo prazo, são ativos superiores a 12 meses. A gente soma todos esses ativos e subtrai por todos os passivos, Que é a mesma lógica dos ativos, é tudo aquilo que a empresa tem a pagar, todas as suas contas a pagar de curto prazo, Que são os passivos aí circulantes, e os passivos, as obrigações de longo prazo, que são os passivos não circulantes. Beleza, pegou ativo, subtraiu por passivo, o resultado final dessa conta é o patrimônio líquido total dessas companhias. Beleza, descobrimos o patrimônio líquido. Agora a gente pega esse patrimônio líquido, divide pelo número de ações que essas empresas emitiram na bolsa, o resultado dessa conta vai dar o valor exato, que a gente deveria comprar as ações dessas empresas na bolsa de acordo com esse valor patrimonial mais justo, tá? Bom, pois bem, a gente descobriu, por exemplo, que as ações da empresa deveriam ser R$10, por exemplo, Mas as ações da empresa estão custando R$11 na bolsa. Logo, isso daí dá um PVP de 1,1, Quer dizer que você está pagando 10% a mais do que o valor mais justo por ação em relação ao valor patrimonial, beleza? Parece um pouco confuso, mas não é bem tranquilo, tá? Então, como o PVP aqui da Petrobras deu 1,24, logo ela tá mais descontada, Você tá pagando apenas 24% a mais do valor patrimonial mais justo da companhia em relação a PetroRio, que tá pagando ali 3,17, Você tá pagando ali mais de 300% de ágio em relação ao preço, em relação ao valor patrimonial por ação da companhia. Próximo indicativo é o PL, que é o preço sobre o lucro, Basicamente a gente vai pegar o lucro líquido que a companhia deu nos últimos 12 meses, ou algumas pessoas gostam de ajustar isso anualizado, Então pegaria o lucro líquido do último ano aí de 2020, dividiria esse lucro líquido pelo número de ações que a empresa emitiu na bolsa, Assim a gente teria o lucro líquido para cada ação, que é o LPA, que é o lucro por ação.
Bom, pois bem, é só a gente pegar agora o preço atual da empresa na Bolsa de Valores, dividir, né, por esse LPA. Assim a gente vai descobrir em quanto tempo, né, que a gente conseguiria recuperar o nosso capital investido de volta através dos lucros da empresa. Mas tem algumas pegadinhas nesse indicador. Por quê? Primeiro, esse indicador parte da premissa que o lucro líquido da companhia vai se manter o mesmo. A gente sabe que isso não é verdade. O lucro vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. E também o preço vai se manter o mesmo. A gente sabe que isso também não é verdade, né? Então, basicamente, quando você vê um PL de 6,82, né, como é o caso aqui da Petrobras, em tese, você recuperaria o seu capital investido em 6 anos, né? 6 resultados operacionais da empresa, você conseguiria recuperar o seu capital de volta. Mas a gente sabe que o lucro da empresa pode aumentar, né? Pode se multiplicar por várias vezes nos próximos anos e você pode recuperar muito mais rápido esse valor. Da mesma forma, o lucro também pode diminuir muito nos próximos anos e você levar mais tempo para poder recuperar o seu capital investido. Então, na minha visão, uma forma mais sábia de você poder interpretar esse valor não é que de fato você vai recuperar daqui a 6 anos. Uma melhor interpretação seria a seguinte: o mercado, né, os investidores estão dispostos a pagar por essa empresa hoje 6 vezes o lucro da companhia. Essa seria uma forma talvez mais assertiva de interpretar o PL, tá? Então hoje a Petrobras está mais descontada em relação ao PL do que a PetroRio, né? Mais ou menos em 6 anos você recuperaria o seu capital investido ou, né, você estaria disposto, né, a pagar por 6 vezes o lucro da empresa. Já a PetroRio ali 49 vezes, né? 49 anos de resultados operacionais para poder justificar esse preço atual. Então ela tá bem esticada a PetroRio. Então mais um ponto aqui para a Petrobras, tá? Próximo indicador é o EV sobre o EBIT, tá? Bom, o EV sobre EBIT basicamente pega todo o valor de mercado da companhia. O que é o valor de mercado? É só você pegar o preço atual da companhia, multiplicar, né, pelo número de ações que ela emitiu na bolsa e assim você chega ao Enterprise Value da companhia, né, o valor total da empresa. Bom, você vai dividir esse valor total da companhia pelo seu lucro operacional, né? O lucro que a empresa dá apenas com as suas próprias operações, com as suas próprias pernas, com as suas próprias forças. Pois bem, você divide um pelo outro, o resultado dessa conta vai nos dizer que, de acordo com o lucro operacional por ano que essa empresa dá, em quanto tempo ela conseguiria recomprar toda a empresa, né? Todo o valor de mercado dessa própria empresa. Então a Petrobras mais uma vez está descontada em relação a esse múltiplo. Em mais ou menos 3 anos, né, de resultados operacionais da empresa, você já conseguiria comprar toda a companhia de acordo com o lucro operacional da empresa. Já a PetroRio, você levaria ali 8 anos, né, 8 anos de resultados operacionais ali, de lucros operacionais, para poder comprar a empresa nos seus múltiplos atuais. Próximo indicativo de preço é o PSR, né, que é o Price Sale Ratio, é o preço sobre as receitas líquidas, né? Bom, em outras palavras, esse múltiplo vai mostrar pra gente que, em relação ao preço atual que você está pagando na empresa, quanto que esse valor representa mais em relação às receitas da companhia, né? Então, a Petrobras, mais uma vez, está descontada em relação ao preço, né? Você está pagando ali 1,37. O que isso quer dizer? Que você está pagando 37% a mais pelas ações da empresa hoje em relação à sua receita total líquida, né? É só pegar a receita líquida da companhia, dividir pelo número de ações. O resultado dessa conta vai mostrar qual que deveria ser o valor mais justo da companhia em relação à sua receita, né? Por exemplo, uma empresa tem uma receita de 100 milhões, por exemplo. Bom, se o PSR dela deu 1,37, é como se você estivesse pagando ali 37% de ágio em relação às receitas da companhia. Eu diria que um PSR ali de até 2, 3 vezes estaria dentro ali de uma margem bem aceitável, né? Já a PetroRio, mais uma vez, está bem esticada aqui em relação às receitas, está pagando 7 vezes mais a receita que a empresa tem, né? Então, fechamos aqui os múltiplos de precificação, a gente percebe que a Petrobras está mais descontada em todos os aspectos de preço aqui em relação à PetroRio. Então, vamos seguir com a nossa análise, vamos seguir com a nossa batalha de ações. Nosso próximo indicador é a dívida líquida sobre o EBIT. Vamos analisar aqui o grau de endividamento dessas companhias, né? Bom, já nesse caso a gente percebe que a PetroRio tem uma gestão mais saudável, né? Ela tem um grau de endividamento bem menor do que a empresa Petrobras. Pô, Fernando, mas deu negativo ali, o que isso quer dizer? Bom, na verdade, quando a dívida dá negativa, quer dizer que a empresa tem mais caixa, a empresa tem mais ativos do que dívida, né? Então a dívida líquida da empresa sobre o seu lucro operacional, que é isso que é o EBIT, quer dizer que ela tem mais lucro operacional durante um ano de exercício do que a sua dívida líquida total. Já a Petrobras não, ela tem uma dívida líquida ali sobre o seu EBIT de 2,5 vezes, né? 2,58. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a Petrobras poder liquidar toda a sua dívida líquida
no atual momento, ela precisaria de 2 anos e meio de lucros operacionais para poder pagar a sua dívida toda. Então a PetroRio está mais saudável nesse aspecto. Próximo indicativo é a dívida líquida sobre o patrimônio total, né? Bom, se no último indicador a gente olhou a dívida sobre o EBIT, né, sobre o lucro operacional, vamos olhar agora a dívida em relação ao patrimônio total da companhia. Mais um ponto aqui para a PetroRio, por quê? Porque ela tem mais patrimônio do que dívida, por isso que também deu negativo ali a nossa conta. Já a dívida líquida sobre o patrimônio líquido da Petrobras deu 1,06. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa tem 6% a mais de dívida do que o seu patrimônio total. Em outras palavras, se a empresa pegasse todos os seus ativos, todo o seu caixa, somasse todos esses valores, né, vendesse esses valores no mercado, enfim, para poder pagar a sua dívida, ela ainda ficaria com 6% de dívida, né? Ela não conseguiria pagar toda a sua dívida em relação ao seu patrimônio, né? Isso é um grau de alerta, né? Já liga um sinal ali na cabeça do investidor que queira investir na empresa agora, porque ela está com um grau de endividamento maior do que o seu patrimônio total. Bom, próximo indicativo é a liquidez corrente. Bom, basicamente a liquidez corrente mostra que quanto que essa empresa tem de caixa em relação à sua dívida, né? Bom, se o resultado dessa conta der exatamente 1, quer dizer que essa empresa tem R$1 para cada R$1 de dívida. Bom, quando passa de 1, quer dizer que essa empresa tem mais caixa do que dívida, e quando o valor é inferior a 1, quer dizer que a empresa tem mais dívida do que caixa, né? Então, basicamente, a liquidez corrente aqui mede o caixa da companhia, né? Não conta aqui os passivos, as obrigações da empresa, de curto, médio prazo ou até mesmo de longo prazo. Basicamente só pega o caixa. Então, ponto para a PetroRio nesse aspecto, né? Já que a liquidez corrente dela é maior do que a da Petrobras, né? Ela tem 74% a mais ali de caixa, né? Para cada R$1 de caixa em relação a cada R$1 de dívida, né? Em outras palavras, né? É como se ela tivesse R$1,74 para cada R$1 de dívida. Então, ponto para a PetroRio. Próximo indicativo aqui é o ROI, né? Que é o Return on Equity, ou é o retorno sobre o patrimônio líquido. Bom, esse indicador vai mostrar pra gente qual que é o lucro líquido que essa empresa dá em relação ao seu patrimônio líquido total. Então é só te dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido, mostra qual que é o retorno da companhia em relação ao seu patrimônio, né? Bom, suponhamos que essa empresa tem R$100 milhões em patrimônio, né? E ela dá 10 milhões de lucro. Logo, 100 milhões sobre 100 é 10%, né? Então ela daria 10% de ROI, tá? Só pra vocês entenderem como é que é feito esse raciocínio aqui. Então o ROI hoje da Petrobras é bem maior do que o ROI da PetroRio, né? A Petrobras está dando 18% de ROI, né? Enquanto a PetroRio dá apenas 6%, então 3 vezes mais ROI aqui do que a Petrobras. Para a Petrobras, né? Então ponto para a Petrobras aqui. Próximo indicativo é o Dividend Yield, mais um ponto para a Petrobras. A companhia paga proventos, tá? Já a PetroRio não, né? Como é uma empresa mais de crescimento, ela não vem distribuindo, né? O último pagamento de provento foi em 2007, né? Então a empresa tem mais de 10 anos aí que não distribui lucro para os seus acionistas, e ponto aqui, nesse caso, para a Petrobras, que vem pagando nos últimos anos, inclusive pagou aí no ano passado 3,48%. Próximo indicador aqui é o caixa, né? Qual empresa tem mais caixa no momento? Mais um pontinho aqui para a Petrobras, que tem 7,1 bilhões em caixa, enquanto a Petrobras tem 3,2 bilhões, né? O caixa da PetroRio também é muito grande, mas a Petrobras aqui ficando com um caixa absurdamente grande, né? Mais de 70 bilhões em caixa. Então, ponto aqui para a Petrobras. E por fim, chegamos aqui no nosso KGR, né? Ou CAGR, que é o crescimento anual composto das empresas dos seus lucros nos últimos 5 anos. Bom, a Petrobras não teve crescimento de lucro nos últimos 5 anos, basicamente está estagnada, enquanto a PetroRio, como já expliquei, ela é uma empresa de crescimento, ela teve mais de 30% aí de crescimento dos lucros numa mediana composta aí dos últimos 5 anos. Então, ponto para a empresa. E no final aqui, a Petrobras venceu, né, por 7-4, né? Então a Petrobras venceu nossa batalha de ações aí, principalmente ali nos quesitos de precificação, né? A precificação da Petrobras está bem mais descontada do que a PetroRio. A PetroRio venceu nos critérios de endividamento, né? Ela tem muito mais liquidez corrente, o grau de endividamento é menor. Depois a Petrobras voltou a vencer no quesito de ROI, caixa e dividendos, mas a PetroRio venceu no quesito de crescimento dos lucros, né? Então, em outras palavras, se você quer uma empresa mais sólida, né, com menos dor de cabeça, né, porque já que o seu grau de endividamento é bem menor e que tem bastante crescimento das receitas e dos lucros, invista na PetroRio. Se você prefere uma empresa mais descontada, mais barata, que vai pagar proventos, a Petrobras seria mais interessante, pelo menos nos números que a gente mostrou aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa batalha de ações aqui. Lembre-se, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, é apenas
apenas um vídeo educacional e informativo para ajudar você a ser um investidor melhor, saber o que você deve olhar quando for comprar bons ativos na bolsa de valores e entender o que significa cada um desses indicadores, como é que a gente chega nesses valores, beleza? Se eu conseguir agregar algum tipo de valor e conhecimento para você, eu peço em retribuição que você se inscreva no canal, deixa seu like, ajude aqui o canal a crescer. Também todos os dias eu solto pelo menos um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor. Então não vacila, não dá mole, já se inscreve aí no canal para você não perder nada de todo o conteúdo que eu escuto aqui no canal todos os dias. Eu sou Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!